O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentando, dá para cantar o refrão do Salmo novamente. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, nós estamos dentro deste tempo quaresmal, e para nós cristãos, a quaresma não é um tempo simplesmente de preceitos, de programas que eu planejo para ganhar algo no final. É errado a gente fazer do tempo da quaresma um tempo de troca com Deus. Senhor, eu vou deixar de comer carne 40 dias, mas o Senhor me dá isso no final de tudo? Com Deus não se negocia, com Deus se faz propósitos, com Deus se faz aliança. Aliás, com Deus se mantém a aliança que Ele já fez conosco, através do quê? Dos seus mandamentos. É verdade que nós podemos crescer, e crescer muito, com os nossos propósitos, não com as nossas negociações. A gente tem a triste mania, e eu falo com muito amor a você, de forma espiritual, nós temos a triste mania de fazer negociações com Deus. E às vezes é por isso que a gente se frustra, porque Deus não é um comerciante que aceita o meu contrato somente para me dar coisas. Nós estamos nesse tempo chamado de quaresma, que para nós cristãos é um retiro espiritual. Como é que você está fazendo o seu retiro espiritual? Que dura 40 dias. Aí sim, você pode colocar dentro desse retiro o seu ato de penitência, a sua vida de oração, as suas obras de caridade. Tudo para quê? Para te ajudar a chegar lá no final sendo uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa, um filho, um padre melhor, um católico melhor, um ser humano melhor. E aí, meus irmãos, dentro deste tempo do retiro, nosso retiro espiritual, eu me recordo que na quarta-feira de cinzas, eu presidia uma missa aqui e falava:
Nós vamos entrar no deserto com Jesus. E o deserto é o lugar do nada. Não tem nada no deserto. Lá por algum momento, em alguma localidade, se encontra um oásis, chamado oásis, um lugar de refrigério, onde tem água, onde tem verde. Mas são pontos dentro de um imenso deserto, para que quem estiver passando por esse deserto possa se abastecer, possa se refrigerar, possa se nutrir, possa até mesmo se abastecer. A igreja, meus queridos, é esse oásis dentro desse deserto que é o mundo. E nós precisamos nos esvaziar do mundo para nos encher daquilo que nosso Senhor nos tem a dar através deste oásis que é a igreja. Esse oásis espiritual de abastecimento. Se você chega com sede, você sai saciado. Se você chega cansado, você sai descansado, fortalecido. Se você chega fraco, você sai fortalecido. Se você chega triste, você pode sair doente. E assim sucessivamente, dentro do contexto de vida da situação que você se encontre. E dentro deste tempo não poderia ser diferente. Deus está nos falando sobre a aliança que Ele fez conosco. A liturgia de hoje, e por outras vezes nós vamos ouvir, dentro deste tempo quaresmal, sobre a aliança que Deus fez conosco. Uma aliança que não são palavras ao vento, uma aliança que não é achismo, mas uma aliança firmada numa lei de amor. É isso que nos diz a liturgia de hoje. Quando nosso Senhor no Evangelho começa dizendo justamente que não vem abolir a lei. Jesus não é um arbitrário ou um simples revolucionário, como muitos interpretam por aí. Jesus é o Filho de Deus que veio trazer o que faltava na lei, nos ensinamentos, na prática de tantas coisas. O amor era este selo que faltava para que pudéssemos viver apoiados numa lei que salva, não simplesmente oprime, não simplesmente coloca fardos nos ombros. Por isso, meus queridos, que Jesus vem dizer: eu vim para dar pleno cumprimento à lei. E Ele vai mencionar aqui os mandamentos. Dentro deste tempo quaresmal, eu e você precisamos voltar para os mandamentos de Deus. Nós nos afastamos muito dos mandamentos de Deus. As nossas casas se afastaram muito. Antigamente fazia parte da educação dos pais apresentar aos filhos os mandamentos de Deus. Uma das preocupações dos pais era esta: ensinar o filho, a filha a ser temente a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, a respeitar as coisas sagradas. Hoje se ensina tudo menos isto. Não faz parte mais, claro, desculpe dizer, mas há exceções, eu sei que há, e a exceção precisa vencer ainda mais. Por isso Jesus disse no Evangelho: quem praticar e ensinar será o quê? Grande no reino dos céus. Quem não praticar e muito mais ensinar outros a não fazer será pequeno. Ah, meus irmãos, isso é muito grave do campo de vista espiritual, mas também nas nossas estruturas familiar, social. Se a sociedade vivesse mais os mandamentos de Deus, nós nem precisaríamos de Constituição. Nós precisamos, aliás, tudo na sociedade é assim, não é?
Às vezes a gente acha pesado demais os mandamentos de Deus, mas você sai ali fora, para atravessar a rua já tem uma lei, tem um sinal que você não pode passar. Você pega o seu carro daqui a pouco no estacionamento, para chegar em casa, você tem muitas leis para cumprir. Talvez você vai encontrar um radar dizendo aqui é só 40 por hora. E quando você passa, o que acontece? Vai pagar o IPVA, o que tem lá? Passou, ou quando vem para o endereço, né? Você não respeitou a lei. No campo moral, quantas coisas, e hoje em dia, muito mais. Tudo se processa, tudo. Você corre o risco de ter que responder. E por quê? Que nós estamos esquecendo que na esfera espiritual, na vida de fé, está sendo diferente. A gente respeita todas as leis. Agora, quando chega na lei de Deus, e Jesus, Ele é muito amoroso, quando Ele vai dizer, meu irmão, que os mandamentos não são fardos para nós. E nós precisamos lembrar disso nesta quaresma. Nós precisamos voltar para essa aliança consistente que Deus formou com a gente. Aliança de amor, não é fardo não. Os mandamentos são aliança de Deus conosco. Se você quer estar unido a Ele, quer que Ele esteja com você em todos os momentos, não quebra essa aliança. Não rompa essa aliança, não faça como muitas vezes fazemos, arrancamos a aliança numa discussão, jogamos fora, corremos para o cartório para fazer um divórcio. Não se divorcie de Deus. A aliança de Deus é eterna. Por isso os mandamentos servem para nos guiar, para dizer, meu filho, é por aqui. Minha filha, este é o caminho. Família, essa é a estrada que vocês têm que caminhar. Não são fardos. Os mandamentos só são fardos para quem não quer mudar de vida. Só. Para quem tudo acha difícil. No mundo, enfrenta tudo. Mas na vida espiritual, tudo acha pesado. Rezar demais, ir à missa todo final de semana, tudo é pesado, tudo é fardo, não posso, não tenho tempo. Nosso Senhor hoje quer nos lembrar que os seus mandamentos são verdadeiramente atos de amor por nós. Talvez você nem lembre todos. Na tradição judaica, só por curiosidade, cada judeu precisa observar, sabe quantas leis no dia? 613 leis. Acordou de manhã, ele precisa estar atento para cumprir, não sair fora. 613. Você decoraria? Por isso que constantemente o judeu está lá, orando, rezando, pedindo misericórdia a Deus. E nós temos raiz judaica, não é? No sentido de fé. Mas na nossa vida, quando Deus chama Moisés lá naquele monte e entrega para ele as tábuas da lei, trazendo quantos mandamentos? Tem gente que não lembra nem quantos são. Quantos? 10. E para terminar, eu quero recuperar com você uma forma prática da gente decorar e trazer no coração. Grava no teu coração a lei de Deus, porque é esta que vai salvar você. Não é a lei do mundo não. As leis do mundo, como bons cristãos e cidadãos, nós devemos dar exemplo e cumpri-las, obedecê-las, para vivermos em paz, em harmonia. Por isso que o mundo tem lei, senão viraria uma bagunça. Tendo já imagina se não ter. Somos tão cabeça dura que tendo
mesmo assim a gente vacila, prefere pagar uma multa, prefere pagar uma fiança. Por quê? Desobedeceu. As leis de Deus, este amor de Deus por nós, é para dizer, se você não está perdido, você sabe por onde caminhar. É uma bússola para a eternidade. Os mandamentos são uma bússola para nos conduzir à eternidade, para não nos deixar perder, e até ser canal de bênção para nós, aqui enquanto estamos vivendo nessa terra. Quem praticar e ensinar será o quê? Grande no reino dos céus. E ser grande no reino dos céus é ser abençoado, é ser protegido, é ser cuidado por este Pai que nos ama e enviou Jesus para nos ensinar que os mandamentos é uma aliança sagrada. Por isso Jesus, e eu termino, um dia chegou e disse que os mandamentos se resumem em 2. Ele não jogou fora os outros não. Eu vou ajudar você a entender isso. Quando Jesus disse que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sabe o que nosso Senhor estava dizendo? Amar a Deus sobre todas as coisas inclui os 3 primeiros mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, e guardar domingos e festas de guarda. Dia santo não é feriado. Voltemos para o cultivo desses dias. Aliás, só é feriado porque é um dia santo. Nem vou entrar nesse assunto, daria uma pregação de 1 hora. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar o dia do Senhor. Esses 3 mandamentos se referem a Deus, somente a Ele. Ele é o primeiro, Ele não quer ser o segundo. E os 7 outros se resumem em amar ao próximo como a si mesmo. Aí entra honrar pai e mãe, não matar. É isso mesmo. Entendeu? Os 7 outros, pode ver, os 7 outros estão sempre ligados ao próximo, ao que eu não posso fazer para o outro. Cobiçar a coisa do outro, contente-se com o que você tem. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho. Por isso Jesus, Ele já sabia, né? Nós somos tão fraquinhos para lembrar. Aí Ele vai dizer assim, não, se você lembrar desses 2, você vai conseguir lembrar do resto. Ele não excluiu os outros, mas Ele nos ajudou a guardar no coração de forma mais concreta. Que o Senhor nos ajude a viver este tempo de graça, que é a quaresma, renovando e firmando a nossa aliança com Ele. Assim seja. Amém. Amém.